que é fundamental você falar isso, porque a gente olha todo o quadro que se desenhou de saúde nesses últimos 2 anos e a gente foi bombardeado com notícias ruins, né? Eu como médico e também obedecendo o que são os princípios de ética médica, que os nossos conselhos que nos regem, eles recomendam que você não deve colocar medo no seu paciente, ou seja, você não deve assustá-lo colocando a doença num nível que ela na verdade não é. Então, o que você tem que fazer como médico? Você tem que acalmar seu paciente e tomar providência, né? Aquela hora, eu tinha falado com o Júlio de manhã, eu falei assim, vai ver o Zé Carlos no Moriá que está perto de você. Quero o lugar mais perto, vai agora. Chegou. Eu assustei quando o José me mandou uma mensagem e falou assim, Paulo, fudeu, vem pra cá agora. Cara, eu desmarquei tudo. E aí, Você estava no seu consultório? Tava no consultório. Aí eu peguei e liguei pra ele e falei, Zé, e aí? Não, ele tá tendo alguma coisa, ele tá passando muito mal aqui. Parece uma sepse, não dá pra saber se a cirurgia infectou, não dá pra saber se ele tá ruim. Eu falei, Zé, o que você acha de Covid? Aí o Zé falou, putz, tava pensando nisso. Então eu falei, faz o teste agora e vamos tratar. Fez o teste, na hora veio positivo. E aí eu com o Zé no telefone falei, vamos hidratar e vamos dar glicose, porque ele falou comigo hoje de manhã e ele falou que está sem comer e sem beber água há 2 dias. A gente tem uma imagem errada do atleta, né? Principalmente quando ele é muito grande, muito forte. A gente acha que ele tem recursos inesgotáveis, e não é bem assim. Ele tem uma demanda que é inesgotável. Se você pega um sujeitinho magrinho, fraquinho, ele fica doente assim, ele não tem uma demanda energética muito grande. Então, o que acontece? Como essa demanda é baixa, até que o organismo consegue se ajustar. Agora, você pega um cara de 120 quilos, 140, 150 de frequência cardíaca, 40 graus de febre. Né? Da onde que ele tira energia, líquido para isso? 2 dias sem comer e sem beber água. Então, detalhe, com desinteria. Exatamente, o que faz desidratar mais rápido. Então, o Júlio ele teve uma síncope no Moriá e a gente precisava transferir para uma UTI. Que foi a UTI do 9 de julho, né, onde a gente tem a base do que é o tratamento do Júlio, né, é o hospital do convênio dele. E aí, fez o primeiro atendimento lá, o José reidratou, deu glicose, o pessoal queria dar só líquido, o José olhou e falou assim, olha o tamanho do sujeito, você vai dar líquido? Pode colocar glicose para ele. Foi aí que ele deu uma levantada, né, e isso, nesse interim, eu indo para encontrar com ele no 9 de julho, e aí... o José esperando a ambulância lá. Deu certinho, a gente encontrei com o Júlio, ele estava na espera para internar. E quando a gente chega, a gente consegue dar uma acelerada nas coisas, porque a gente depende muito de liberação de convênio, né? Mas aí, pressionado daqui, enche o saco. Infelizmente, funciona assim, você tem que encher um saco para o convênio liberar. Liberaram, conseguimos um quarto, e aí o que acontece? E aí? É infecção do sítio cirúrgico? Não é? Porque o fato de você ter uma cirurgia, você tem uma porta aberta. Se a tua imunidade cai, por qualquer que seja a razão, é muito fácil infectar. Então, uma coisa é você ter uma cirurgia no paciente que está absolutamente normal. Outra coisa é ter um paciente que está com uma queda de imunidade. E o Júlio vinha de 2 cirurgias seguidas. Pensa que o Júlio primeiro passou uma cirurgia de 8 horas. Cara, 8 horas de cirurgia não é brincadeira. Mexendo em você, respirando com respirador. Cara, aquilo tem um grau de ressecamento de via aérea, tem o fator da medicação, são 8 horas que você não tem alimentação. Um cara que está acostumado a comer de 3 em 3 horas e que tem a fome que o Júlio tem. Ah, dá glicose para um cara de 100 e tantos quilos, meu amigo, não vai. Segunda cirurgia. A segunda cirurgia foi uma cirurgia mais cruenta, por quê? Pra você ter uma ideia, a primeira cirurgia, a gente quebrou a máquina de artroscopia. Não é que quebrou a broca. Né? Com o Eduardo Corrêa a gente quebrou uma broca. Com o Júlio a gente quebrou a máquina. A máquina, pensa que imagina uma furadeira. Tá? Então você tem a broca que gira e você tem a máquina interna que gera o movimento. Com o Eduardo, a broca foi embora. Com o Júlio quebrou a furadeira. Por quê? Porque o osso do Júlio é um negócio diferente de qualquer outra coisa. Eu vou mandar um videozinho pro Maurício aqui. O do Eduardo, a gente precisava furar. O do Júlio, a gente precisava cortar.
Então, e o cotovelo é muito complicado, porque no cotovelo, o que acontece? Você tem um monte de nervo, um monte de artéria e passando em um lugar extremamente comprimido. Então não dá para você fazer coisa heróica. Muito sangue. Sair moendo. Você tem que ir devagarinho, milímetro por milímetro, milímetro por milímetro. O que dava para fazer na artroscopia? Dava para diminuir. O que era? Eu vou chamar de esporão, que o pessoal está acostumado com esse termo, tá? Então, imagina que a gente tem eminências ósseas onde o osso termina. E, às vezes, por inflamação, aquilo calcifica quando é uma coisa crônica. E aquilo o pessoal costuma chamar de esporão. Então, o Júlio ele tinha um esporão na una e tinha um esporão... Aliás, 2 esporões na una, né? Um no lugar que articula atrás do cotovelo e outro no lugar que articula na frente do cotovelo. Ele tinha 2 calos ósseos ali. Bem grande. E não Mandei só, pro Maurício, e não quiser só pôr. na una, ele tinha no úmero também. Né? Então ele tinha calo ósseo no osso do braço e no osso do antebraço. Limitando o movimento. Exatamente. É como se ele tivesse 2 limitadores ali. Trava aqui, trava aqui, trava aqui, trava aqui. Exatamente. Por isso que ele não conseguia pôr a mão na boca nem estender o braço. E a gente entrou na cirurgia e eu e o Zé, a gente falou, ó, é para ele competir. Então ele tem que pôr não só a mão na boca, mas ele tem que colocar a mão atrás da cabeça. Zé, menos que isso a gente não ajuda o nosso amigo. Não, então vamos. Então é para ficar 8 horas, vamos ficar 8 horas. Então a gente foi até onde a máquina aguentou. Encerramos a cirurgia, fez a parte da una. Faltava... E assim, só para te perguntar, Emerson, para fazer essa cirurgia tem que haver ali uma certa compressão da região para reduzir um pouco a irrigação de sangue, né? Sim, porque sangue E isso é um demais. limitante de tempo também, né? Também tem isso. Então, por exemplo, a gente ficou 4 horas no braço dele, aí tirou o garrote, chama garrote, né? Tirou o garrote, esperamos meia hora. Deixou circular ali sangue, metabólitos, tudo. O pessoal costuma deixar 15 minutos antes de fechar de novo. A gente deixou meia hora, por quê? Por segurança. A gente está trabalhando num tamanho... E aí que está o tal da medicina esportiva, sabe, Renato? Você não está lidando com um braço normal, né? Então, você vai deixar 15 minutos. Se um cara que tem, sei lá... Vamos estimar que uma pessoa sedentária tenha seus 34, 35 de braço, tá bom? Eu estou trabalhando com um cara que tem 53, né? É outra... De massa muscular. E não tem nada a ver. Então, o que a gente fez? Vamos deixar meia hora, vamos ver, capilarizar bem, né? Sangrar, beleza. Aí a gente refaz. Refizemos o garrote, fomos para cima e fomos até onde a máquina aguentou. A máquina aguentava a gente terminar a una. Terminamos a una, ficou o úmero. Então, por mais que na una, né, o lugar que abraça, isso é o úmero, isso é a una, tá? O lugar que abraça o úmero tivesse normal, a gente tinha bloco de osso no úmero. Depois coloca aquele fragmentozinho da aula, Maurício, se der, que eu mostro aquela imagem, né? Que é um desenho. Isso foi o menor pedaço de osso que a gente tirou, né? É um dente, praticamente. Isso é osso ou é cartilagem? Isso é osso. E olha só Esse é como um ele calo denso. ósseo que você cortou. Isso é pior que um calo ósseo. Isso é um osso neoformado. Coloca Então, o outro, Maurício, ele dele tem batendo. O que é um osso neoformado? Ele é um osso patológico, é um osso que se forma sem fazer parte trabeculada, ou seja, que é um osso macio. Ele é só a parte dura, porque o osso ele tem a superfície, o cortical, que é duro, que parece, é mais duro que madeira. E dentro ele tem um trabeculado, que é a ultraestrutura dele. Né? Esse osso que forma é só a parte muito dura e ela vai crescendo em cima dela mesma de um jeito que, cara, vira uma pedra aquilo lá. Tá? Pensa, quer ver? A dificuldade é de quebrar uma pedra. Não tem outra dificuldade. Você esculpir madeira é mais fácil do que esculpir isso daí. Ele tava com um formão martelando o meu braço para conseguir tirar. Porque não sai. Cara, tem que tirar o chapéu para um cirurgião, porque fazer isso num ser humano... E assim, a gente faz do jeito que a gente pode, como eu te falei, não é um processo que você pode ser herói, você tem que ir, sabe, de forma consistente, insistente, minuciosa, e o formão, ele é uma faca. Então, o que a gente faz? Você tem a eminência óssea aqui. Lá dentro do cotovelo tem nervo, artéria, veia, tem um diabo. Se você acerta um negócio desse, é prejuízo. Então, a gente põe o nosso dedo na frente, a gente sabe que pode parar de cortar aonde está nosso dedo. Correndo risco de tomar um talo no dedo. Sim, você corre risco de tomar um talo no dedo. Pelo menos a sua luva em algum momento vai furar. Ele é um formão parecido com aquele de marceneiro? É. Aquele que você faz assim? Sim, só que num tamanho pequeno para caber no cotovelo desse monstro, né, cara? Senhora, meu Deus do céu. Pesado colocar esse daí. É pesado, Maurício? batida. Maurício, coloca lá, vai. É que a gente tem medo de derrubar a live. Não, mas tem muita Pessoal, gente que é sensível. coloca cara. na enquete aí se as pessoas querem ver ou não. Ó, É pesado, ó.
É pesado, é pesado. As marteladas. Olha o martelo na mão dele ali. Coloca no É, meio bota só uma marteladinha e já fecha. tira. Porque aí não derruba nós. Desculpa, o pessoal galera. Não tem... Ó, Só uma batidinha. vou dar só o play então aqui pra galera, ó. Só uma batidinha. Pum, pum. Olha lá. Paf. Cara, é um misto de força com precisão e delicadeza. Você tem que ser forte, preciso e delicado. As 3 coisas, porque senão você lesiona alguma coisa. E por isso que a gente optou fazer em 2 etapas, porque o que tinha número era muita coisa. pedindo, coloca. Não, gente, É que o Maurício tem medo de pesado. sangue, entendeu? Ele pode desmaiar aqui, gente. Não, Dá um eu ponto. coloco de boa. Então, teve isso, ou seja, Tá na 8 metade, horas, meio a meio. 8 horas de abre em cirurgia. Já é uma coisa que derruba a imunologia. A gente deu um descanso para o Júlio, reabordamos. E também não pode esperar muito, por quê? Senão cicatriza tudo, aquilo vira uma fibrose e você abrir no meio de fibrose, você perde o parâmetro anatômico. Né? Porque quando você abre a primeira vez, você sabe todos os caminhos anatômicos que estão ali. Quando fibrose, imagina que aquilo vira um bololô de tecido cicatricial, que você não sabe onde começa uma coisa e Enraiza, termina. né? Como se fosse um enraizamento. E aí a chance de você acertar um tecido nobre, um nervo, uma artéria, é muito grande. Então não dá para esperar muito também. A gente tinha uma janelinha lá de 3 semanas que a gente podia fazer. Fizemos a outra cirurgia em 3 semanas. Caiu mais imunidade. O que aconteceu? Pumba! Covid veio e pegou. Eu acredito que se o Júlio tivesse em condições, né, não pós-cirúrgicas, ele não tivesse pego Covid. Como eu peguei o Covid em 2020, depois de uma cirurgia.